cada um. Como a irmã Aline Barros, né, bem mencionou, né, alguns aqui já me conhecem, acredito que outros não. Passei um bom tempo aí sem estar aqui na sala durante alguns dias, alguns meses, né, por conta de outras coisas também, outras atividades. Moro aqui no Piauí, né, aqui em Teresina, na capital do Piauí, e nós trabalhamos na obra do Senhor como missionários, né, levando a mensagem presente, tanto para a nossa igreja, né, que é a que podemos dizer a que mais necessita nesse tempo do fim, e também para outras pessoas sinceras, né, de outras denominações, que, por incrível, está sendo bem aceita, né, a mensagem presente. Deus seja louvado por tudo. E hoje, queridos irmãos, nós vamos estar, né, eu vou estar aqui hoje, amanhã e depois. Hoje eu vou estar trazendo um assunto importante também para nós, e nós temos que saber bem sobre esse assunto, para que assim nós possamos estar atentos e vigilantes, não é? Hoje nós vamos estudar sobre a tentação. O que é tentação? É errado, é pecado ser tentado? Quando que começa uma tentação? Amanhã, no sábado, nós vamos estar vendo sobre justificação pela fé. Mas eu peço que você que está aqui hoje, não falte amanhã, se for possível. Porque nós vamos ver esse assunto de uma forma bem clara. Apesar de que se é falado hoje em dia em nosso meio, principalmente em muitos irmãos da mensagem presente, sobre esse assunto, mas às vezes fica um nó na cabeça. E muitos entram e saem sem compreender bem o assunto. E ao domingo pela manhã, se Deus permitir, nós vamos estar estudando um assunto também não menos importante, sobre o que Deus requer de nós, sobre perfeição bíblica, né? Perfeição de caráter, tá bom? Então hoje nós vamos estudar sobre tentação. Vamos orar então mais uma vez. Maravilhoso Deus e querido Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Aqui estamos mais uma vez reunidos, ó Pai, nessa sala virtual, porém distante fisicamente um dos outros, mas unidos em um mesmo intento, em um mesmo propósito, aprender mais sobre a tua palavra. Imploramos ao Senhor o teu Espírito Santo. Nos justifica, Senhor, nos santifica, meu Pai, e nos prepara para a glorificação. Toma em tuas mãos cada pessoa que aqui está, cada pedido, meu Deus, que foi feito no teu nome. Que o Senhor atenda ou deixe de atender conforme a tua sabedoria, a tua onisciência, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Perdoa os nossos pecados. Nos dê tristeza, Senhor, pelos nossos pecados e nos ajude a nos afastarmos de tudo aquilo que não visa com a tua vontade. Mesmo, ó Deus, que venha, como sempre doloroso e difícil, mas que nós possamos escolher ao Senhor em primeiro lugar, como diz a tua palavra. Fica conosco, abençoe cada família aqui representada. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, Isaías, no capítulo 43, Isaías 43, 10, nós vamos ler hoje bastante um pouquinho a Bíblia. Eu quero só iniciar com esse texto. Isaías 43, 10, o texto fala assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Vou parar por aqui. Então, Deus, ele disse que os servos de Deus, podemos abranger aqui no sentido de, não vou dizer que é todos os cristãos,
não é? Mas os servos de Deus, eles são as testemunhas do Senhor. Testemunha. Existe a testemunha a favor e existe a testemunha contra, né? Contra. E é claro, Deus quer que nós sejamos testemunhas a favor do seu reino, do seu caráter. Pessoas que vivam aquilo que sabem. Então, isso é importante nós sabermos. Irmãos, e não deixe nada nesse momento da história que nós estamos vivendo, tirar a sua atenção do que é o mais importante. Hoje eu vejo muitas pessoas desistindo por vários motivos, desistindo da fé, por vários motivos na vida. E uma delas, eu quero ser bem claro, uma delas é por famílias. É isso mesmo. Tem muitas pessoas desistindo da fidelidade a Deus, acima de tudo, por famílias. É complacente com o que é errado, porque ama o filho, ama a filha, ama a esposa acima de tudo, ama o esposo acima de tudo. Veja, não é errado amar essas pessoas que eu mencionei. Deus quer que nós amemos. Mas Deus quer, acima de tudo, que amemos a Ele. E o verdadeiro amor, primeiramente, parte de Deus. Se eu não amo a Deus, todas as outras coisas que eu digo que amo, não vai ser verdadeiramente. Porque o princípio do amor vem de Deus. Tá bom? Eu não sei se eu estou falando aqui para alguém que está vivendo essa situação. Tome uma posição. Prepara-te, meus irmãos, ó Israel, aqui eu espiritualmente falando, né? Para encontrar com o Senhor. Se Jesus viesse hoje, como seria? Não há desculpas, e nós vamos ver agora. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 177, diz assim: através de fé e oração, todos podem satisfazer as exigências do Evangelho. Nenhum homem pode ser forçado a transgredir. O seu próprio consentimento deve primeiramente ser ganho, antes que a alma propor-se ao ato pecaminoso, ou a paixão possa dominar sobre a razão, ou a iniquidade triunfar sobre a consciência. A tentação, por mais forte que seja, nunca é uma desculpa para o pecado. Por mais forte que seja, ela não é uma desculpa para o pecado. Jesus, ele está familiarizado com todas as fraquezas da natureza humana. E, se nós rogarmos a ele, ele nos dará força para vencer as mais poderosas tentações. Mas tem uma condição. Se nós rogarmos a ele, buscarmos a ele verdadeiramente, ele vai nos dar forças para resistir às tentações. E eu quero dizer para os irmãos que as 3 principais tentações pelas quais o homem é assaltado foram resistidas pelo Filho de Deus. Ele, Jesus, recusava render-se ao inimigo neste ponto do apetite, ambição e o amor ao mundo. Essas, meus queridos irmãos, essas 3 principais tentações, todas as outras minam dela. É como se ela fosse o guarda-chuva. E todas as outras vêm dela. Apetite, ambição e amor ao mundo. Ele recusava-se render ao inimigo. Mas Satanás, ele é bem mais sucedido quando ataca o coração humano. Por que ele é mais bem sucedido? Por induzir os homens a se renderem às suas tentações. Ele pode controlá-los. Através de nenhuma espécie de tentações, ele consegue maior êxito do que por meio daquelas destinadas ao apetite.
Se ele, o inimigo, puder controlar o apetite, ele pode controlar o homem todo. Olha como isso é seríssimo. Deus, ele nos criou com... Ele fez o homem perfeito, como diz a palavra dele, né? O homem saiu das mãos do Criador perfeito, em todos os sentidos. Em simetria, né? Em caráter. O homem, ele foi criado para a glória de Deus. Né? Então, Deus, ele criou o homem perfeito. E o homem, Deus, ele criou, quando fala homem no sentido genérico, homem e mulher, com 5 guardas: consciência, razão e juízo, e apetite e paixões. Então, Deus, ele criou o homem pronto e preparado. Antes do pecado, o homem, ele tomava decisões racional. Apetites e paixões que antes eram controladas, na verdade, estava sendo subjugada pela a consciência, razão e o juízo. Após o pecado, houve uma aversão, né? Houve uma mudança de lugar. Né? Hoje, o ser humano, na sua grande maioria, ele não mais toma decisão pela consciência, razão e juízo. Agora, ele é controlado pelo apetites e paixões, pelo sentimento, pela emoção. Né? Então, não é o que Deus quer. E Cristo, ele veio para restaurar o que se havia perdido. E todo servo de Deus, antes de Jesus voltar, e eu vou mais além, e os irmãos vão entender, antes do fechamento da porta da graça, antes de Cristo cessar no santuário celestial de interceder pelo servo de Deus, o povo de Deus, ele vai o quê? Ele vai ser guiado pelo que é racional. Ele não vai tomar decisões por emoção. Então, as tentações muitas das vezes parecem irresistíveis, porque pela negligência da oração e estudo da Bíblia, o que é tentado não pode facilmente lembrar-se das promessas de Deus e enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. Por que muitos caem em tentação? E nós vamos ver já já o que é. Né? Por que muitos caem em tentação? Porque eles não têm um alicerce na palavra de Deus. E no momento da prova, no momento da tentação, eles cedem como se fosse comum, como se fosse natural. Não é comum, é incomum o cristão ceder à tentação. A oração modelo que Cristo nos deixou diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando eu não caio em tentação, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a vontade de Deus. Cair em tentação é o contrário, é não fazer a vontade de Deus. Então veja, meus irmãos, Deus, ele quer isso de cada um de nós, que nós venhamos a estar prontos e preparados, alicerçados nele, para que nós não venhamos ser escravos do inimigo. Temos, todavia, uma obra a fazer a fim de resistir às tentações. Aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás, deve bem guardar a entrada da alma. Você deve ter muito cuidado no que vê, no que ouve. Então, deve evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. Isso aqui, acho que quase todos aqui já ouviram essa citação em Patriarcas e Profetas. Mas será que isso é real em nossa vida? Será que nós estamos sendo deixados levar por tudo que aparece na internet, ou até mesmo em casa, não é? Na televisão? A mente, ela não deve ser deixada vaguear ao acaso em todo o assunto que o adversário das almas possa sugerir. Então você não é uma folha seca que tem que ser levada por qualquer vento, por qualquer um,
Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós vemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós lemos, né? Tem que ter muito cuidado com o que nós lemos. Isso sim nós podemos evitar de forma direta. Agora, aquilo que nós ouvimos, dependendo do lugar onde a pessoa está, né? Tem momentos que não deve ser evitado, mas você pode se afastar ou sair daquele lugar, daquele local. Nós temos que nos autoajudar, né? Nesse sentido, nós temos que cooperar com Deus. Quando você coopera com Deus, meus queridos irmãos, não tem como dar errado. Se eu faço aquilo que Deus está dizendo para ser feito, não tem como dar errado. Porque o Senhor, ele não erra. Veio daquele que não pode errar, que é o nosso Criador, o nosso Salvador. Eu quero convidar os queridos irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 1, nós temos algo importante para cada um de nós. Tiago, no capítulo 1, o versículo 12. Tiago 1, o verso 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação, não que alimenta ou que acalenta aquele momento, mas que suporta. Então, a recompensa de resistir à tentação é a coroa da vida. A coroa da vida. Quando você resiste, e você só pode resistir à tentação ligado na videira. Se eu não estiver ligado na videira, eu não vou resistir à tentação. E aí todos agora estão imaginando que é algo externo, né? Algo externo. Nós vamos já funilar esse princípio de tentação. No versículo 13 do Tiago, capítulo 1, diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Deus, ele não é o originador de nossas tentações. Ele não é o originador de nossas tentações. Então, ele a ninguém tenta, como diz aqui no versículo 13. O verso 14 diz assim, pelo contrário, cada um de nós, cada um dos seres humanos, é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Olha, nenhum ser humano é tentado por aquilo que ele não quer. Deu para entender? Nenhum ser humano é tentado por aquilo que ele não deseja. Veja, para muitos aqui, o cigarro não é tentação. Então, se colocar na mesa aqui um cigarro e um isqueiro aqui, eu vou olhar para ele, vai ficar aqui como se fosse um papel, enfim, algo descartável. Para mim. Mas para outros, aqui, pode ser que seja uma tentação grande. Certo? Então, a tentação, ninguém é tentado por aquilo que não quer. É por isso que é uma tentação. Porque se fosse algo que você não almejasse, não seria tentação. Estão compreendendo o raciocínio? Então, aqui é bem claro, cada um, o verso 14, é tentado pela sua própria cobiça, o que você deseja, o que você almeja, quando esta o atrai e o seduz. Então, você era tentado por aquilo que você deseja, por aquilo que você quer no momento. Entende? Então, uma das coisas importantes, nós temos que nos autoconhecer. Nós nos conhecendo a nós mesmos, quais são as nossas fraquezas, as nossas debilidades, nós temos então que fugir daquilo que eu sei que não é seguro para mim. Tá certo? Então, um exemplo. Quem é viciado em jogos, ou era viciado em jogos, né?
pelo menos, que é para ser, era viciado, não vá para um lugar onde tenha inúmeros tipos de jogos, porque aquilo vai ser uma tentação para você demais, e você, com certeza, você vai cair. Então, se você vai para um lugar de livre e espontânea vontade, já se conhecendo, eu dei esse exemplo para vocês entenderem, se conhecendo nesse sentido de que é viciado ou era viciado em jogos, você tem que não ir para aquele lugar. Tá certo? Tem que não ir para aquele lugar. Então, se alguém era compulsivo em comprar tudo que via pela frente, até mesmo sem necessidade, e quer viver dentro de um shopping, não vá, não vá. Tenha cuidado, tenha cuidado. Então, olha o versículo 15. O versículo 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dar à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja, a tentação leva ao pecado quando nós escolhemos fazer, quando nós decidimos. Depois de haver, então a cobiça, depois de haver concebido, quando que a cobiça concebe? Quando que a cobiça concebe? Quando nós, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós olhamos para alguma coisa, ou nós somos o ser humano após o pecado, ele, a maioria dos casos, em muitos casos, ele não precisa de um fator externo para te tentar. Ele é tentado dentro dele, da sua mente. Porque ele veio com tendências herdadas dos seus ancestrais, dos seus antepassados, não é? Dos seus parentes antigos. Então, ele veio com essa tendência herdada. E no decorrer de sua vida, ele cultivou muitas delas e até outras que ele não herdou. E isso vai se tornando a humanidade mais ainda regredindo no propósito de Deus. Então, o ser humano, ele é tentado em sua mente. Ele é tentado, ele deseja algo. Quando essa o atrai, então a cobiça, depois de haver concebido, o que é conceber? Quando ela decide fazer, quando ela escolhe fazer, ela escolheu, mesmo antes do ato, aquilo já se tornou pecado. Aquilo já se tornou pecado. Quando alguém ele é tentado intimamente, aquilo ele tem que lutar. E como eu posso? Porque nós temos que lembrar da oração, e não nos deixes cair em tentação. Se ela começa aqui em nossa mente, como eu não posso cair em tentação? Quando você não alimenta, quando você não fica acariciando aquele mau desejo, aquele mau pensamento sugerido pela sua natureza inferior. Aí, quando você repele, repreende, não é? Repreende usando a palavra de Deus, aquilo você tem forças para aquele pensamento não mais ficar martelando em sua mente. Jesus, isso aconteceu com Cristo, nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, nós não somos obrigados a ceder a todas as tentações. Nós não somos obrigados a ceder à tentação. Se isso ainda não é realidade em nossas vidas, mas ela é verdadeira. É possível vencer a tentação. Se não fosse possível, Jesus não teria vindo, não teria nos ensinado, não teria nos dado o exemplo, como o modelo maior que é Cristo, de vencer as tentações. Se não fosse possível, Enoque não tinha ido ao céu, Elias não tinha subido, porque esses homens, eles venceram as tentações de suas vidas. E cada um é diferente aqui, cada um é diferente. Cada um é diferente. Alguns podem ser que aqui está, seja viciado em pornografia.
Então, se você é viciado em pornografia e ainda não conseguiu vencer essa tentação satânica, o que você tem que fazer? Não tenha celular que tem internet. Se autoajude. Se alguém era ou é viciado em filmes, todo tipo de filme, não vá em lugares que proporcionem aquele tipo de coisa. Porque não é seguro para nós, não é seguro. Então, a tentação leva ao pecado quando nós escolhemos fazer antes de mesmo praticar o ato. Antes mesmo de praticar o ato. Quando nós odiamos uma pessoa, nós o já matamos. E depois disso, nós sabemos agora, nós depois temos que pedir perdão a Deus por ter feito isso, por ter matado uma pessoa. Isso é a essência do pecado. Você tem que fazer o quê? Pedir perdão a Deus. Quando eu odeio alguém, eu já o matei. Entende? Então nós temos, queridos irmãos, que nos atender para como está a nossa vida hoje, no tempo do fim. Por isso que em nossas igrejas, muitos não compreendem, na maioria, grande maioria, não compreende a vontade de Deus. É isso mesmo. Seja eles quem for, a maioria dos líderes, né, dos que dizem ser líderes, né, é por isso que hoje nós ouvimos cada aberração em nossa igreja. Ah, nós pecamos toda hora. Pois bem, se eu peco toda hora, sim, é verdade. Eu concordo. Tem pessoas que vivem no pecado conscientemente, mas não podemos generalizar que todos pecam toda hora. Sabe por que eles falam isso? Eles afirmam isso? Porque eles alimentam coisas ruins em sua mente. E aí, para pacificar a sua consciência, diz, não, a pessoa peca toda hora, não tem como mesmo não. Enfim, quando diz que mostra-se na Bíblia que Deus ele quer de nós vitória sobre o pecado, e eles dizem que isso é impossível. É impossível mesmo para quem não tem um compromisso com Jesus. É impossível mesmo para quem não está ligado à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Mas está ligado na videira falsa. Sabe qual é a videira falsa? Eu estava lendo os testemunhos há uns dias atrás. Por que então Jesus diz, eu sou a videira verdadeira? Porque existe a videira falsa. A videira falsa, meus queridos irmãos e irmãs, e quem não está nos ouvindo, a videira falsa é Satanás. Exatamente. Muitos estão ligados à videira falsa. Por isso afirmam as aberrações que hoje em dia se falam no nosso meio, no sentido de que não tem como vencer o pecado em si. Se não fosse possível, por que Jesus veio? Por que ele não voltou? Por que nós estamos aqui? Quer dizer que Deus se alegra com todas essas coisas ruins acontecendo em nosso mundo, em nosso meio? Muitos estão nascendo, um número grande de pessoas estão morrendo, não é? E virou moda, questão do coração. O que aconteceu? AVC. O que aconteceu? Ataque cardíaco. O que aconteceu? Enfim. E não é por acaso, você sabe muito bem o motivo. Da grande maioria das coisas que estão avançando em sua proporção gigante. Nada é por acaso, meus irmãos. E é por isso que, vivendo no tempo que nós estamos vivendo, nós temos que nos colocar em uma posição diante de Deus. Nós temos que ser fiel ao Senhor, aquilo que Ele nos diz. E amanhã, falando sobre justificação pela fé, nós vamos entender um pouco sobre esse assunto de forma detalhada, o que Deus quer para nós no tempo que nós estamos vivendo. Então, a tentação ela leva ao pecado quando a pessoa ela se propõe em fazer antes mesmo de fazer o ato. Deixa eu dizer um exemplo para os irmãos aqui. Tem pessoas que não, um exemplo, tem pessoas que não adulteram de forma fisicamente, não porque não querem em si, mas aquilo já aconteceu aqui na mente. Aconteceu aqui na mente.
ela só não faz o ato em si porque a circunstância não permite no momento. Mas ela já alimentou, ela já decidiu. Então, se a circunstância permitisse, já tinha feito. Mas ela já pecou. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Ou seja, quando você decide fazer aquilo, ou alimenta, acalenta, acaricia aquilo na sua mente, aquele mau pensamento sugerido, você já deu a luz ao pecado. Então, nasceu o pecado na sua mente. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ou seja, quando ele nasceu aqui, pronto, você já pecou. Você já pecou. Só pode pecar quem é racional. Quem é racional. Quem é irracional não peca. Porque para pecar você tem que ter um conhecimento do que é certo e do que é errado. Entende? Então, você só faz aquilo que quer. O ser humano só faz aquilo que quer. Você serve a Deus porque você quer. Você não serve a Deus. Você decidiu escolher aquilo que você não quer. Entende? Jesus, ele foi tentado, como diz Mateus 4:2. Ele foi tentado. Jesus foi em todos os pontos tentados como nós. Hebreus 4:15 fala isso claramente. Hebreus 4, o versículo 15. Qual foi a diferença? E grande diferença de Jesus com relação a nós, seres humanos, pecadores. 4:15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, ele foi tentado em todos os pontos como nós o somos. Qual foi a diferença? A grande diferença. Não houve consentimento quando Cristo foi tentado. Em nós, seres humanos, sim, na grande maioria das vezes, há um consentimento com a tentação. Mas Jesus não. Jesus, ele subjugou ao domínio do Espírito Santo. Ele repeliu na palavra de Deus. Então, ele não houve em Cristo consentimento. Jesus, ele não consentiu em nenhum dos momentos com nenhum pecado, com nenhuma tentação. E é porque ele foi tentado, hein? E como foi? Hebreus 2:18 nos diz aqui também, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus, ele é poderoso para socorrer você e eu e todos nós que somos tentados. Porque ele sabe o que é ser tentado. Então, pelo fato de Jesus ter sido tentado, assim como nós somos, ele é capaz de nos socorrer a todos os que são tentados. Ele pode, irmão, socorrer. Basta nós clamar, pedir, implorar, insistir. Pedir e dar-se-vos-á, não é assim que diz a palavra de Deus? Insista, 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 não é? Seja importune a Deus quanto a essa questão. Insista. Em 2 Pedro 2:9, aqui diz que Deus, ele sabe livrar os piedosos da tentação. 2 Pedro 2, o versículo 9 diz: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. Então o Senhor, ele livra aqueles que são piedosos, aqueles que estão, quem são piedosos? São pessoas que estão buscando ao Senhor, fazendo a vontade dele. Aqueles que estão ligados à videira verdadeira, esses são os piedosos. Por quê? Porque o Senhor sabe livrá-los de cair em tentação. E se você não cai em tentação, você não faz a vontade de Satanás. Você faz a vontade de Jesus, a qual nos ama, nos criou e quer nos transformar por completo. E aqui, para nós encerrarmos aqui,
1 Coríntios 10, o versículo 13, na verdade, os textos que foram lidos são bem conhecidos, mas é bom relembrar. 1 Coríntios 10, o versículo 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, ele é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Veja, meus queridos, o Senhor não nos deixará tentar acima do que podemos. Acima do que podemos. Cada um aqui pode suportar a tentação que vem, que você é tentado, que vem a você. E Deus sabe. Antes de qualquer coisa, Deus, ele permite aquilo porque ele sabe que você e eu, de forma específica, podemos suportar aquilo que está vindo, aquela tentação. E quando nós cedemos, nós entristecemos a Deus no sentido de que ele sabia que nós poderíamos suportar. Porque a palavra de Deus diz aqui que Deus, ele sabe, né? Ele não permite além do que eu posso suportar. Então, se eu cedi, então é porque eu não suportei. Então, se eu não suportei, então Deus, ele não foi verdadeiro. Senhor, o Senhor disse que eu podia suportar e eu não suportei. Mas Deus sabia que você, que eu, nós podíamos suportar. Então, o defeito não está em Deus. O problema não está em Deus. O problema está em nós, seres humanos. Será que nós mesmos estávamos buscando a Deus, resistindo à tentação? Será que nós estávamos buscando o auxílio divino? Será que nós estávamos repelindo aquele mau pensamento sugerido através da palavra de Deus? Não é? Então, queridos irmãos, nós temos que, de fato, render a nossa vida aos pés do nosso Salvador. Todas as tentações podem ser resistidas pelo poder de Jesus. Todas elas. É claro que para alguns tem algo maior, porque teve uma vida de depravação, de promiscuidade, de tudo que não prestava. Mas quando se deparou com o evangelho eterno, aceitou a Jesus como seu Salvador, mas aquilo não esqueceu. Aquilo fica forte na mente da pessoa. Mas ele pode vencer todas as tentações que lhe vem à mente, que que Deus permite que aquela pessoa seja tentada. Então nós temos, irmãos, que buscar ao Senhor verdadeiramente, para que assim a gente possa o quê? Vencer as tentações em nossas vidas. Amém? E lembre-se, todas as tentações podem ser vencidas pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe a todos e que Deus venha fortalecer a vida espiritual de cada irmão, de cada irmã aqui presente, de cada jovem, jovens, adultos também. Se você tem uma amizade que não é da vontade de Deus, abandone, você ama Deus? Qual é a prova que você ama Deus? Maico, mas é da igreja, é do desbravador. Abandone essa amizade. Tenha cuidado com o desbravador. Tenha muito cuidado. Tenha cuidado, porque a grande maioria entristece o nome de Deus, só faz o que não agrada a Deus. E se você está no meio daquela palpúrdia, daquela orgia, daquela agitação que acontece, não estou generalizando, mas na maioria dos casos, você está sendo complacente, você está querendo estar ali, permanecer ali. Então, não permaneça ali. Se dentro da igreja tem alguém que está te induzindo a fazer o que não presta, se afaste dessa pessoa. Se afaste dela. Não tente brincar, não tente dialogar com o que é errado, não. Se afaste. Se não der, se possível, mude de igreja, vá para outra, para um outro endereço, em outro lugar. Mas tenha cuidado. Se você sabe que aquilo pode te vencer, fuja. Não é errado fugir, correr da tentação. José, ele foi tentado. José era um homem, diz a palavra de Deus, formoso. Quando a Bíblia fala formoso, quer dizer bonito, belo, né?
também usa essa expressão para Esther. Esther é uma mulher muito bela. José, a Bíblia diz que ele era formoso, ele era sadio, era novo, tinha vigor. E José, naquele momento, quando a mulher de Potifar estava ali falando com ele e querendo algo a mais, que ele sabia o que ela queria, ele foi tentado naquele momento. Ou não? Ele era um homem, ele foi tentado. A mulher de Potifar não tinha um olho na testa. A mulher de Potifar não tinha só um braço ou nenhuma perna. A mulher de Potifar, ela era uma mulher, né? Era uma mulher bela. Então, ele foi tentado. E o que foi que ele fez? Ele foi fiel a Deus. Ele não alimentou na sua mente. E naquele momento, diz a pena inspirada, que os anjos de Deus pararam para ver o que ele ia fazer naquele momento. No momento da tentação, que você e eu estamos sendo tentados, os anjos de Deus estão nos observando. Lembra de Isaías 43:10? Nós somos testemunhas do Senhor. E quando nós resistimos à tentação e vencemos por Jesus, porque é Jesus que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua vontade, os anjos do céu, eles vibram e eles ficam felizes. Agora, eles ficam muito tristes quando nós cedemos às tentações. Eles ficam muito tristes, porque aquilo entristece a Deus, aquilo nós estamos, naquele momento nós estamos sendo testemunha contra ao plano de Deus, contra ao reino de Deus. E que esse não venha a ser a realidade em nossa vida. Que nós, como adventistas do sétimo dia, venhamos a ser pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que andam no caminho estreito para a honra e glória de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe. Amém, irmão Marco. Deus seja louvado pela mensagem. Faz uma oração final para nós, por favor, irmão. Sim. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome. Querido Deus, toma, Senhor, em tuas mãos as nossas vidas durante esse dia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guiado, nos mantido e nos fortalecido. Senhor, ajuda-nos a viver a tua vontade hoje, somente hoje, porque é hoje que nós temos a oportunidade de te buscar. Só é hoje, meu Deus. Ontem passou, amanhã não existe, o que nós temos é o hoje. Concede-nos o teu Espírito Santo, que os teus anjos, ó Deus, acampe ao redor de cada filho teu que aqui está. Cada filho teu espalhado, ó Deus, em todos os lugares, nos 4 cantos dessa terra. Que teus anjos, ó Deus, nos guarde e nos livre dos anjos do inimigo. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Nos ajuda a te buscar em primeiro lugar em nossa vida. Nos dê hoje um dia de preparação para o teu santo dia, que é o sábado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado